fui apaixonado por carro, desde criança. Quem é que não lembra aquela época do Mitsubishi Eclipse? Aquele carro que a criançada toda olhava e ficava babando. Então eu era um deles também. E eu sempre fui apaixonado por carro, velocidade e tudo. E o mais engraçado de tudo é que desde criança, que eu andava de carona com meu pai sempre foi o oposto. Sempre carrinho 1.0, andando ali, baixa rotação, devagarinho, lento. E eu doido pra ele pisar. Ele sempre falava, não, utilidade do carro para poder transportar de um lado para o outro. Mas eu nunca concordei muito com isso. Eu acho que quem é apaixonado por carro mesmo, carro não é só aquele objeto, é uma paixão mesmo, que envolve pessoas, serviços, é um mundo, é um grupo. Foi essa paixão também que me levou até abrir meu próprio negócio relacionado a carro. E então é muito bom também você poder trabalhar com uma coisa que você ama fazer. E a minha primeira experiência com um carro turbo mesmo foi em 2014, que eu tive um ponto de jet. Então foi uma oportunidade muito boa, comprei um carro abaixo da tabela. E foi aí que eu comecei a sentir mesmo a pegada do carro turbo. E eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir mais não ter carro turbo. E não deu outra. E quem tem carro turbo sabe que é meio que uma paixão, você querer sempre tirar uma potência a mais, né? Aí você começa lá no famoso kit padaria, né? Filtro, downpipe, faz um remap. Aí tem gente que gosta de ficar por aí, mas a galera que gosta de inovar tá sempre pesquisando mais alguma coisinha. E depois eu tive uma oportunidade de pegar o DS3, que foi um carro que eu me encantei na época do lançamento, né, em 2013, mas não tive a oportunidade. Em 2015 eu tive essa oportunidade, então eu tenho esse carro há quase 4 anos. É um carro que é um excelente custo-benefício. Eu uso no dia a dia, nunca me deu problema nenhum. Manutenção barata, seguro barato, um carro econômico e que quando eu preciso pisar, um carro responde. Além de um design diferente. E o mais engraçado também é que até hoje, praticamente 6 anos depois do lançamento do carro, muito lugar o pessoal não conhece o carro ainda. Então eu gosto desse tom de exclusividade também que o carro traz, entendeu? Eu acho que é uma questão também de ter um pouco de personalidade, de fugir um pouco do óbvio. E foi através do DS3 que eu me aprofundei mais, comecei a estudar mais, pesquisar mais no fórum, participar mais de grupos, participar mais de encontros. E esses encontros eu fui vendo outras pessoas que foram fazendo projetos também, fui me inspirando nelas. E aos poucos eu fui evoluindo e cada vez mais buscando um pouco mais de potência. Foi aí que eu forjei o DS3, né? E é isso, cara. Eu fiz um negócio pra mim, não é pra competir com ninguém. É mais pra poder encontrar com a galera mesmo, trocar aquela ideia e sempre arriscar coisas novas. Não se preocupa com a aprovação dos outros, sempre vai ter aquele que fala mal, mas nessa hora você descobre quem é esse amigo de verdade, quem é que te apoia, quem é que está do seu lado, quem te incentiva e quem fica feliz com as suas conquistas. Então, cai pra dentro que o processo é legal e a diversão é garantida. A gente reclama bastante, mas a grande verdade é que hoje em dia é uma grande época para se viver para quem gosta de carros preparados. Basta você pensar, por exemplo, na evolução dos materiais e processos de fabricação. Hoje, no mercado aftermarket, você tem peças com nível de qualidade e sofisticação de projeto comparáveis ao que se usava na Fórmula 1 na década de 80 e 90, por exemplo. Isso sem falar, lógico, nos sistemas de gerenciamento de combustível e ignição, que permitem que a gente explore uma camada muito mais limítrofe em termos de acerto do que se fazia há muitos anos atrás, dando uma margem de segurança muito maior. E aí com isso a gente chegou em níveis de potência específica simplesmente obscenos. Vocês devem lembrar em meados dos anos 90, quando chegou por aqui o Civic VTI, né, geração EG, com seu motor VTEC B16 1.6, 160 cavalos, 100 cavalos por litro, portanto, uma coisa completamente absurda que você só via em motores de competição
E naquela época, um motor turbo muito forte devia render ali na casa de mais ou menos 150 cavalos por litro, ou seja, um motor 3.0 rendendo ali, turbo, biturbo, rendendo algo entre 450 e 500 cavalos. Esse carro aqui que vocês vão conhecer hoje, o DS3 do Léo, tem quase 300 cavalos por litro. Simplesmente uma potência específica obscena, mas o que mais impressiona nesse carro aqui, como a gente viu também no GTR, que vocês viram da DS Performance, é a questão de você ter um carro com uma potência específica tão absurda e uma usabilidade de daily driver que simplesmente é de dar nó na cabeça de muita gente. Léo, chega aí, conta pra gente o que tem esse carro tem. Fala, Barato, Beleza? prazer. Bom, cara, primeiramente, beleza? obrigado pelo convite. Só quem é apaixonado por carro, por preparação, sabe a alegria que é receber um convite desse, a importância pra gente. Então, obrigado mesmo de coração por esse convite e por me dar essa honra de participar do seu canal. Fico lisonjeado, mas o seu carro de fato é merecedor desse convite, porque não é todo dia que a gente vê um DS3 atingir um nível de potência tão grande. Agora, só fazendo uma conta reversa para vocês, eu falei de quase 300 cavalos por litro, é importante dizer, porque esse carro aqui, com um mapa que ainda tem coisas a se melhorar, sim. já rendeu 410 de roda, com 1,5 de pressão. De roda com 1,5 de pressão. Isso no motor, fazendo uma conta meio grosseira, aí eu assumindo uns 15% de perda, dá 470 cavalos de motor. Motor 1.6. É o nível de potência que você vê em carros de arrancada, né? Muito forte, preparação muito extrema. Mas você veio para cá, rodou bastante estrada. Sim. Consumo desse carro. Cara, acredite se quiser, eu fiz do Rio aqui para São Paulo, peguei engarrafamento, peguei serra, e fiz a média de 15,5 litros por quilômetro. Então é um carro de dia a dia. Quilômetros por litro, assim, né? Exatamente. Caramba, é isso que é uma coisa que é simplesmente obscena nisso. E abre o capô aí, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, assim, isso é uma coisa que é relativamente comum, né, nesses carros downsize preparados, nessas possibilidades de você ter tanto ganho de potência, de torque e ainda assim manter toda a usabilidade dele. Mas é que aqui a gente chega num nível extremo que, por exemplo, se você pegar essa potência específica e aplicar num Nissan GTR, seria como se fosse um GTR de 1.300 cavalos, só para você ter uma ideia da grandeza que tem aqui nesse carro. Então vamos lá, Léo, explica pra gente a filosofia do projeto aí. Qual é o componente principal que você diria aí pra você atingir esse nível? Cara, então, na verdade, eu nem tinha a pretensão de chegar a tanta potência assim. Eu fiquei surpreso também com o projeto em si. Então foi meio que num túnel escuro, assim. Você não sabia o quanto que ia render. Eu tinha o famoso kit padaria, aí eu resolvi fazer algo a mais. Eu fiz aquele upgrade de turbina, mas eu botei uma turbina plug and play. Então eu vi a diferença que deu de um estágio que a gente chama de estágio 2, né, que é o kit padaria, e o estágio 3 já é o upgrade de turbina, e como que o carro mudou. E você sabe que quem é apaixonado por carro, por potência, sabe que nunca tá bom o suficiente, né, para poder... E tem um problema maior ainda, que é veneno acostuma, né? Então o que aconteceu? Eu resolvi comprar, tive a oportunidade de comprar uma turbina roletada. Sim. E eu acabei comprando turbina, aí quando eu comprei a turbina, Aí ela meio que definiu o resto do projeto. Exatamente, aí uma coisa foi puxando a outra. Então, uma turbina diferente, fazer um coletor, aproveitei e fiz um coletor tubular. Aí como mudou a posição, tive que fazer um downpipe novo, aproveitei e fiz um downpipe mais bem trabalhado, duplo fluxo, para evitar aquela turbulência que dá. Sim. Tive que mexer na pressurização inteira, então aumentei um pouco a pressurização, que a do DS3 é de 2,25, foi para 2,5. Então ela está toda 2,5 desde o intercooler até a TDI. Desculpa te interromper, vamos voltar para a turbina. Specs dela. Sim, então, como é um carro de 1.6, o pessoal até brinca que chama de motor de dentista, né, que é um motor pequeno. Então o que eu fiz? Eu peguei uma caixa fria um pouco menor do que a quente para poder trabalhar melhor o spool. Já que eu tenho uma cilindrada mais baixa, então eu precisava ter um spool melhor. Então eu botei uma caixa quente .60 e uma caixa fria .42. Cara, e não sei porquê, mas casou muito bem com esse carro. Assim, eu até conversei com o meu Tanner, o Pixel, que sempre dá um suporte. E eu falei com ele, depois que a gente fez o primeiro acerto, eu falei assim, cara, não perdeu embaixo. Ele falou assim, cara, impossível. Aí eu fui, levei o carro no mesmo dinamômetro que eu tinha passado antes, com a turbina antiga, e mostrei o gráfico para ele. O gráfico vem acompanhando junto, em 3,5 ele já dá um salto absurdo e já dá uma diferença assim, de 150 cavalos de roda. Embaixo ele chega a perder, fica pouco. Não, fica junto, fica colado. Então na verdade tem um ganho exponencial isso, só depois do spool. E aí sendo roletado é aquele exatamente, ganho exponencial. E eu acho também que o trabalho que ficou legal nesse carro foi tudo
essa parte de pressurização, de dar o pipe, toda essa tubulação, e ela é muito curta, né? Sim. Então isso também evita um pouco do lag. Sim. Então eu fiquei bastante satisfeito. E é um carro de dia a dia. Aliás, essa questão do tamanho, né, da tubulação é tão importante que hoje em dia as marcas elas estão fazendo projetos integrados, né? Então a carcaça da turbina já está junta no cabeçote, já está tudo grudado ali, justamente para ter a rota mais, Sim, exatamente. mais curta possível, né? E aí conseguir meio que manter a filosofia do projeto, né? Então passamos por essa parte aí de tubulação e turbina. Uma coisa curiosa que você comentou comigo é que você mexeu no cabeçote, né? Sim, isso é uma coisa interessante porque não é todo mundo que pensa nisso, principalmente quando o motor é turbo, né? Exatamente. É um refino necessário de uma preparação aspirada, mas que poucos carros turbo... Eu pensei em tudo que eu posso fazer para poder melhorar o fluxo de ar. Então, cada detalhe que eu pude fazer, eu fui ligando ponto a ponto, estudando um pouquinho, conversando com quem entendia e me surpreendi com isso. Então, foram detalhes que um foi puxando ao outro e foi melhorando, até chegar mais ou menos ao resultado final. Não terminei o carro ainda está em fase de acerto. Aos pouquinhos a gente está conhecendo aí qual que é o limite real desse carro, porque é uma turbina que aguenta 2,2, 2,3 de pressão. Então, eu estou trabalhando bem abaixo da pressão ainda. Com 1,5? Sim. Cara, não dá nem para estimar onde é que esse carro vai parar, né? Então, eu também uso esse carro para dia a dia, né? Então, assim, eu fiz um projetinho para mim, não é para competir com ninguém. Sim. Gosto muito, eu vou para posto toda semana, encontro com os amigos, a gente troca aquela ideia, conversa. Pegada de rua, exatamente, machine, Agora a parte de miolo, né, que é outra parte que também é interessante. Aqui você está explorando, vamos dizer assim, um território novo entre os DS3 que a gente tem preparados aqui no Brasil, porque a maior parte deles, se não pelo menos todos que eu conheço, estão com miolo estoque, né? Sim. Aqui você já partiu para pistões e bielas forjadas, né? Mais ou menos como o pessoal de Evo faz, né? Chegou um certo ponto para frente ali, você parte para um componente forjado. Fala um pouquinho aí sobre a marca dos pistões, taxa, por enquanto é o primeiro DS3 forjado do Brasil. Ah, é o primeiro mesmo, tá? Tem até o nosso amigo Mesquita lá, né, que já gravou que ele é o único semi-forjado do Brasil, né? Mas aqui não, esse aqui é forjado mesmo. Fiz mais com prevenção mesmo, com medo de quebrar e tudo, até mesmo que eu não sabia o quanto que ele ia chegar. E com uma turbina dessa, com um potencial desse, você tem que ter... Então eu fiz pistão e biela só, miolo, CP Carrillo, e uma medida acima. A medida original é 77 mm, essa aqui foi 77,5. Nossa, tem uma retífica básica, assim, né? E a taxa de compressão para toda essa pressão aí, obviamente, você usa um pistão mais baixo, né? Ele é destachado, a compressão normal dele, se eu não me engano, é 11 ou 10,5. Esse aqui foi para 9,5. E geralmente também falam que o pistão destachado, ele perde embaixo. Mas como o trabalho de cabeçote foi muito bem feito, então, por incrível que pareça, cara, não perdi. E essa turbina, ela deve sair da inércia, só de você soprar nela com a boca, você já tira do lugar, né? Então, cara, e não é uma turbina cara, foi um custo-benefício muito bom. Quem que montou o motor? Então, a parte de preparação foi o Pork, o Alexandre Pork, da Pork Preparações. Foi um cara que me atendeu super bem, só quero agradecer para ele isso, lá no Rio, de Niterói. Recomendo muito. Já ouvi dizer em outros lugares que o pessoal fala que o Rio é carente de preparador, mas não é. O Rio está muito bem servido de preparador, então tem bastante preparador. A questão é escolher quem você tem mais afinidade, quem você confia. E o paradigma que eu queria quebrar era mostrar para as pessoas que o preparador que é bom, ele prepara qualquer carro. Porque todo mundo falava assim, mas ninguém nunca forjou DS, não vai dar certo, não sei o que e tal. Eu falei, não, o preparador que é bom, ele prepara qualquer carro. E está provado aí, então queria agradecer ao Alexandre Pork por provar para as pessoas que o cara que é bom,
ele sabe, ele monta qualquer projeto. Sim. E aí a parte de tuning, de acerto fino, foi o Pixel aqui em São Paulo. Isso, o Pixel fez, né? faz bem conhecido no meio de DS, Mini em geral. Exatamente, ele que é o mago do THP, ele que manja dos Paranauê. A parte de pressurização, downpipe, coletor e tudo, foi o Bruno da Silencano. Foi o cara que me ajudou com tudo, deu todas as ideias. A gente jogou o intake lá para baixo, que é uma parte que tem mais ar frio. Então, esses detalhes ele me ajudou bastante. E, cara, um cara que foi super 10 comigo, por incrível que pareça. O legal, assim, desse meio, é que você vai descobrindo profissionais, pessoas que acabam se tornando suas amigas, seus amigos. Sim, sim. Então, o Bruno da São Jorge Retífica, que fez o meu cabeçote, ele me recebeu 2 horas da manhã, de uma terça-feira. Ele ficou me esperando em Juiz de Fora, que é a oficina dele, só para receber meu bloco. Porque como esse pistão e a biela, eles são mais robustos, então ele batia. Então ele teve que fazer uma leve usinagem no bloco. Tá. Isso. E fez um trabalho de cabeçote, cara, impecável. E foi um trabalho simples, fez polimento, duto, deu um ângulo a mais. Cara, ficou muito bom. Só nos detalhes mesmo. A receita clássica de aspirada, mas e o mais engraçado é que eu usei o mesmo dinamômetro como referência. Então, antes de fazer o cabeçote, eu passei com 1.1 de pressão e depois que eu fiz o cabeçote, eu passei de novo com a mesma pressão e por incrível que pareça, deu 90 cavalos de roda de diferença no mesmo dinamômetro. Caramba. Então, assim, a curva foi absurda. Então, o cabeçote ali foi cereja do bolo no projeto. Sim, não, sem dúvida. Tem aí, o câmbio já sei que é original, aguenta desaforo, semi-eixo original, aguenta. Exatamente. Isso já é uma grande vantagem do DS3 isso, né? Exatamente, o carro aguenta bem e eu tive que mudar só a embreagem, fiz a embreagem de cerâmica, disco, platô e volante, foi pela Displatec. Suspensão botei do DS Performance e botei mola e-back. E a alimentação do carro, botei mexi a bomba de combustível, uma válvula 455 e botei bico de maior vazão. Você lembra mais ou menos qual que era a vazão do bico? Porque cara, eu não lembro de cabeça, mas eu sei que mudou bastante, porque o Pixel fez um mapa para mim e ele estava lá alimentando normalzinho. E quando eu mudei o bico, a alimentação que lá era lá, aquele 0,99, que é o normal, ele caiu para 0,70, ou seja, estava jogando bem mais combustível. Vamos falar agora essa parte de personalização visual, né, que tem a ver inclusive com o seu trabalho, né? Isso, exatamente. Fala aí, Léo, qual que é a ideia aqui do tema? Então, eu tenho uma empresa de envelopamento, a Master Wrap, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu gosto bastante de estar sempre mudando de cor, serve também como mostruário para o meu trabalho. Sim. Então, eu sempre gosto de dar uma renovada. Quando a gente muda de cor, parece que a gente renova a paixão, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo, dá uma enjoadinha, aí eu vou lá e troco de cor. Até meus amigos brincam falando que eu troco mais de cor do que de cueca, né? Então, já é a 5ª cor que eu coloco no carro, né? Aí eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, que é colocar um carro com 2 cores. Coloquei aqui, isso aqui é a logo da turbina. Da Mamba. É, né? Da Mamba, exatamente. E é a 3ª Mamba que eu tenho, cara, e só alegria, nunca tive problema nenhum. É a melhor relação custo-benefício mesmo. E o que eu sempre conversei com meus amigos também, que eu queria mostrar pra galera com o meu projeto, é que você não precisa ter um super carro, você não precisa ter o famoso apesão, né? Pra poder forjar, preparar. Você pode ter seu carro esportivo, não é um super esportivo, mas um carro esportivo de custo baixo, mas você pode trabalhar com ele, você pode mergulhar nesse processo. Sem dúvida. É que é uma questão cultural, porque no mundo dos Evos já é normal o pessoal abrir bloco, mesmo sendo um carro moderno, para a partir de certo nível de potência, enfim, usar pistão e biela forjada. Mas nesses carros 0 km, tipo Golf, DS3, ainda tem muita cultura de trabalhar com externo, né? Você manter o bloco 100% estoque, como se fosse uma coisa muito traumática você abrir, né? Nem tanto uma questão de custo, mas mais de receio, né? E não é, na verdade, não tem nenhum mistério. A parte mecânica dos motores é que menos mudou. Exatamente. E se eu não disser, ninguém vai saber que é forjado, porque o barulho é normal.
A partida é normal, tudo é normal no carro, nada mudou, Sim. por incrível que pareça, que geralmente falam que o forjado tem um barulho diferente, mas o meu carro continua com barulho Sim. de original. Foi uma folga Isso é bem bem escolhida de interessante, pistão. Show, Léo. Parabéns Beleza? pelo projeto. Obrigado. Não sei onde é que você vai parar, já que a gente já tem 400 de roda, vamos descobrir depois onde é que ele vai parar, como você acerta o nome do Pixel. Mas é isso aí, acho que esse é um projeto que mostra bem os limites, de onde que dá para chegar com um projeto bem dimensionado, mexendo em miolo. Beleza, galera? Valeu, hein? Até a próxima.